Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada do Pode Engravidar, o podcast que tem como objetivo desmistificar os tratamentos de fertilidade. Eu sou a doutora Eleonora. E eu sou o doutor Fábio, e nós somos um casal que ajuda outros casais a realizar o sonho de engravidar e a formar as suas famílias. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre preservação da fertilidade, congelamento de espermatozoides e de óvulo. Então, doutora Leonora, para começar, para esquentar já, como é que funciona essa história? Existe preservação da fertilidade feminina? Que a gente pode fazer alguma coisa? Explica um pouquinho para nós. Então, isso é super interessante. Por quê? Porque, na verdade, hoje em dia, existem técnicas, sim, de congelamento de óvulos que até anos atrás não eram tão eficazes. E por essa eficácia que vem aumentando cada ano, a gente cada vez mais tem indicado o congelamento de óvulos para a preservação da fertilidade. Mas tem uma coisa que é importante, né? Quando a gente vai falar de preservação de fertilidade, a gente tem que pensar que tudo o que a mulher fizer durante a vida jovem dela vai refletir na vida adulta dela e quanto mais vão passando os anos, né? Então, a questão da gente ter congelamento de óvulos, congelamento de embriões e outras formas, não exclui essa mulher de ter que se cuidar quando ela é jovem, né? Então, só para a gente iniciar, antes de entrar mesmo na questão do congelamento em si, vamos lembrar, né, que naquela época em que ela ainda não está querendo engravidar, é importante ela se cuidar na questão do tabagismo, por exemplo, né, não fumar, isso vai ajudar ela a ter melhor chance de fertilidade no futuro, tá? Cuidar com os extremos de peso, né, não, nem muito peso, nem pouquíssimo também, isso também vai ajudá-la no futuro. Cuidar com as infecções sexualmente transmissíveis, que também podem prejudicá-la na fertilidade futura, né? E a questão que nós vamos chegar mais adiante, eu sei que tu também vai perguntar, a idade da mulher, né? E aí isso também vai fazer toda a diferença. Ou seja, tu queres me dizer, Leonora, que se porventura tu tiveres 18 anos de idade, fores obesa e estiveres usando bastante quantidade de cigarro, isso pode impactar na hora que tu quiseres fazer o congelamento de óvulos? Exatamente, pode impactar para o teu futuro reprodutivo como um todo, não tanto para quando quiser congelar, mas quando quiser realmente engravidar também. Ou seja, então, modus contínuo, ou seja, a gente tem que se preparar, a mulher tem que estar sempre se cuidando, não é chegar na hora, olha, agora eu quero engravidar, ou agora eu quero congelar meu óvulo, então agora eu vou me cuidar, agora eu vou ficar 6 meses me cuidando, me alimentando direito. Na verdade, não é bem assim a história, o ideal é fazer sempre ser magra, fazer exercício, se alimentar direito, ter todas as medidas que se fala de nutrição adequadas, evitar cigarro, é isso que tu queres dizer? Exatamente. Perfeito. Então tá, Leonora, agora me explica um pouco, por que preservar? Para que é necessário? Por quê? Por que isso? Por que se fala hoje de congelamento? Isso é interessante. Por que alguém pensaria, né, em congelar os seus óvulos? Tem vários fatores, né? Então a gente vai ter fatores pessoais, fatores profissionais, e fatores de saúde mesmo, médicos, né? Vamos começar com o fator de saúde em si, que é o mais antigo que a gente tem nos congelamentos, né? Pensando em congelamento de óvulo. Quando a gente fala de saúde, a gente vai pensar principalmente naquelas mulheres que vão precisar fazer algum tipo de tratamento que vai prejudicar os ovários, né? Os mais conhecidos são os tratamentos de quimioterapia. Então, mulheres que têm algum tipo de câncer, que vão ter que passar por uma quimioterapia, existem quimioterápicos que são gonadotóxicos. O que significa isso? Que eles vão atacar as gônadas, que no caso da mulher são os ovários. Então, esses tratamentos atacam os ovários e fazem com que elas não tenham mais óvulos após o tratamento. Ou seja, nesses casos, esses medicamentos podem prejudicar a qualidade do óvulo. Então, o ideal seria congelar antes de fazer o tratamento com quimioterapia, é isso que está dizendo? Exatamente. Tanto a qualidade quanto a quantidade. Dependendo do tipo de quimioterápico que é utilizado, essa mulher pode entrar em menopausa precoce, ou seja, quando ela acaba o tratamento, ela realmente não tem mais nem quantidade de óvulos. Então, nesses casos, o que é muito importante? É importante que no momento que essa mulher identifica que tem um determinado câncer, que ela vai precisar fazer uma cirurgia e depois vai fazer a quimioterapia, que nesse intervalo entre a cirurgia e a quimioterapia, ela procura
procure um centro de reprodução para poder fazer o congelamento dos seus óvulos. E isso é super factível. Dá para a gente fazer do momento que a paciente fez a cirurgia até o início da quimioterapia, sem retardar em nada o tratamento quimioterápico. Isso é uma coisa importante que tu está dizendo, né, Leonora? Porque muita gente pensa, olha, vai retardar o meu tratamento. Não, eu não quero. Eu estou com uma lesão tumoral, eu tenho medo de daqui a pouco ter algum problema devido a essa lesão. Já operei, já tentei extirpar ao máximo, mas eu ainda tenho algum resquício ou precisa fazer um tratamento complementar como quimioterapia ou radioterapia. Esse tratamento que tu propões de congelamento, ele não vai prejudicar o tratamento posterior de quimioterapia e radioterapia. É isso que tu está dizendo. Exatamente, vale a pena. Mas aí o que acontece? Depende principalmente do momento em que essa pessoa procura a clínica de reprodução, procura o especialista nessa área para ter a sua... como é que eu vou dizer, para ter o seu tratamento iniciado, né? Porque o que vai acontecer? Quanto mais tempo essa pessoa deixar entre a cirurgia e realmente procurar o auxílio do especialista, esse tempo é precioso, a gente vai perdendo dias ali. Uma coisa importante é que, do momento em que ela procura o especialista, ela já pode, no mesmo dia, iniciar o estímulo do ovário para fazer o congelamento desses óvulos. E do momento que ela inicia o estímulo, e existem protocolos que são seguros para fazer esse estímulo, que é uma outra dúvida que essas mulheres têm, e a gente entende, é óbvio, que qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que essa pessoa vai pensar é, bom, eu preciso me salvar. Essa é a primeira coisa. Mas depois disso, tem vários estudos que mostram que a segunda coisa mais importante para as mulheres, depois que elas pensaram, eu preciso me salvar, e elas têm a ideia, eu vou conseguir me salvar, a segunda coisa é, eu quero ter filhos. E aí, nesse momento, muitas vezes, se elas vão olhar para trás e elas não fizeram nada, elas pensam, eu poderia ter feito alguma coisa naquele momento. Então, é muito importante elas terem a visão do especialista naquele momento, que pode mostrar para elas, olha, dá para fazer tudo isso sem atrapalhar o teu tratamento, e lá adiante, quando tu estiver liberada para engravidar, tu vai poder usar os teus próprios óvulos para fazer isso. Isso é bastante interessante, por quê? Porque às vezes o oncologista também, naquele afã de curar o paciente, de curar aquela lesão, muitas vezes ele acaba esquecendo que é totalmente factível, se entende perfeitamente. Por quê? Porque ele está querendo curar o paciente. E às vezes ele acaba não falando porque vira um turbilhão e o paciente não vai perguntando e ele está mais estressado, esse paciente, com o tratamento da lesão do que outra coisa. Mas se ele não conversar com o seu oncologista sobre isso, infelizmente, às vezes, se ele começa o tratamento, pode ter sido tarde demais, porque ele já vai ter começado a quimioterapia e a gente sabe que pode influenciar de maneira negativa na qualidade, no número de óvulos. Então, é importante discutir isso com o oncologista assim que tiver a lesão. Por isso, esse tipo de situação, esse tipo de podcast que a gente está aqui, né, Leonora, é para divulgar essa informação, que ela é fundamental. E os oncologistas cada vez mais indicam tratamento, mas às vezes até pela situação, pelo estresse que o paciente está tomando, que queira ou não queira, na hora que diz para o paciente ele tem câncer, ele quer resolver de uma hora para outra, né, Leonora? Isso é completamente entendível, mas às vezes dá tempo de evitar uma segunda situação bastante trágica, que é não conseguir engravidar. Existem dados, né, Leonora, na literatura muito claros, mostrando que o impacto para um paciente dizer que tu tens um tumor e o impacto falando sobre tu não consegue engravidar é semelhante, ou seja, a gente está evitando um problema em potencial muito grande se essa mulher nunca teve filho e talvez gostasse de ter filho, ou talvez gostaria de ter filho no futuro, e muitas vezes não foi questionada naquele inteirinho. Então, fica o alerta. Se a pessoa tem alguma lesão tumoral, procure um especialista, porque daqui a pouco congela o sêmen, ou congela o óvulo nesse momento. Depois eu vou falar de espermatozoide, mas congela o óvulo para evitar dissabores no futuro. Isso é muito importante. Inclusive, ali na Universidade de Caxias do Sul, onde eu dou aula, né, na disciplina de oncologia, eles colocaram uma aula, que eu ministro, que é oncofertilidade. E isso é muito interessante. Por quê? Porque vai colocar todos esses médicos também que estão se formando a par de que quanto antes eles também tiverem essa proatividade com os próprios pacientes, né, mais rapidamente tudo isso vai ficar resolvido. Então, eu acho que realmente o caminho é bem por aí. E para as pacientes, para as mulheres em si,
eu acho que fica essa dica que tu falaste, né? É importante que, uma vez que receberem um diagnóstico desses e que saibam que vão, que eles fiquem sabendo que vão ir para uma quimioterapia, o tempo é uma corrida contra o tempo, mas dá tempo de fazer tudo. Sem dúvida nenhuma. Então, Leonora, eu perguntei por que preservar. E agora? Então, quando eu devo preservar óvulos? Quando? Qual é a situação? Tu já falaste, nessa situação também, nessa situação que vai ser submetida a uma quimioterapia e tal. Mas tem mais situações? Então, olha só, eu tinha dito que a gente tem a parte médica, que é essa aí, né? A outra questão, por que eu vou congelar meus óvulos? Tem a questão pessoal e a questão profissional, né? Então, quando a gente pensa nessas outras duas, que são pessoal e profissional, a gente vai pensar no quê? Naquelas mulheres também que, num determinado momento da vida delas, elas não estão ainda prontas para engravidar, mas elas sabem que vão querer engravidar no futuro. Então, para essas mulheres também o congelamento de óvulos é uma solução muito boa, né? Porque também a gente sabe, quando a gente fala de preservação de fertilidade, que a gente teria, além do congelamento de óvulos, o congelamento de embriões. Mas o que acontece? Qual é a grande diferença? No congelamento de embrião, eu já tenho que ter o meu parceiro no momento que eu vou fazer esse congelamento. No congelamento de óvulos, eu não preciso ter parceiro. Então, fica muito mais simples congelar mais cedo, né? Então, na verdade, esses são os objetivos e as pessoas que, em geral, procuram esse tipo de tratamento, né? Perfeito. Então, quando preservar? Que situação que eu devo preservar? O que a gente diria, né? Quanto antes, melhor, tá? Então, sempre, quando a gente pensa em congelamento de óvulos, a gente tem que pensar assim, quanto antes nós fizermos esse procedimento, maior o número de óvulos a gente vai conseguir congelar, e melhora a qualidade desses óvulos que a gente vai estar congelando. Então, quanto antes a gente congelar, melhor. Hoje em dia a gente tem ainda, e aí é muito interessante porque as pessoas muitas vezes perguntam assim, hoje com esse monte de técnicas de reprodução assistida, a gente não tem mais idade para engravidar, né? Pode ser qualquer idade, qualquer idade vai ter a mesma chance de gravidez. O que eu sempre falo, né? Óbvio que as técnicas de reprodução assistida trouxeram um avanço grande na chance de gravidez para aquelas pessoas que não conseguiam engravidar. Mas a gente não é a mesma chance de gravidez para uma mulher que tem 30 anos, que tem 35, que tem 40, que tem 45 anos. E quando a gente fala de congelamento de óvulos, mais ainda. Então, a gente sabe assim, que o ideal seria que todas as mulheres congelassem os seus óvulos no máximo até ali os 35 anos, porque a gente até os 35 vai ter a maior qualidade e a maior quantidade para congelar. Isso é interessante, né, Leonora? Porque se a gente para pensar, a maior parte das pessoas, quando elas têm menos de 35 anos de idade, muitas vezes elas não estão naquele período que estão pensando em engravidar, né? Muitas vezes estão acabando a faculdade, acabando uma pós-graduação, recém-casaram, ou às vezes nem casaram, ou às vezes nem encontraram um príncipe encantado delas, e aí elas já têm que pensar e tomar uma decisão importante na vida. Será que eu devo congelar ou não? Será que vale a pena? Por quê? Não sei o quê. É uma situação que, no mínimo, essa mulher tem que parar e pensar lá para o futuro. Porque naquele momento, muitas vezes, ela não está interessada. A vida está mudando, a vida está correndo, mas a gente sabe que quanto mais cedo congelar, melhor vai ser a qualidade dos óvulos, maior será a quantidade de óvulos, maior a chance de, quando ela necessitar daqueles óvulos para utilizar, vai ser a maior chance dela conseguir realizar o sonho da gravidez. Essa é a grande verdade. Muitas vezes aquele casal ou aquela mulher em específico não está querendo naquele momento, mas nada impede que no futuro ela queira. Essa é a grande verdade. Ou seja, quanto mais cedo, melhor vai ser. Mas muitas vezes é difícil falar para uma menina de 30 anos de idade, 32 anos de idade, olha, pensa na tua fertilidade, porque ela está em outra vibe, é outra situação, é outra mentalidade, mas que ela pode se arrepender no futuro se ela não fizer esse tipo de procedimento. Muito bem. Que exames falam que eu devo preservar? Tem algum exame, Leonora? Me explica alguma coisa dessa história do AMH, do hormônio antimileriano. Eu ouvi falar que existe tal do hormônio antimileriano. Me explica um pouco. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, e é importante fazer, principalmente aquelas mulheres que chegam entre 30 e 34 anos e que ainda não têm essa perspectiva clara de gravidez, né?
é fazer uma checagem na sua fertilidade, né? E nessa checagem, claro que a gente não vai considerar uma coisa única e específica, né? A gente vai juntar uma série de coisas. E dentre estas coisas, claro, a idade é fundamental, de novo, mas além disso, os hábitos que a gente falou antes são muito importantes. Além dos hábitos, nós vamos juntar, aí sim vem um exame de sangue chamado hormônio antimileriano. Esse hormônio, ele é um hormônio produzido lá dentro do ovário, então dentro dos folículos, que é onde tem os óvulos, e aí a gente sabe que quanto maior o valor desse hormônio antimileriano, significa que maior quantidade de folículos, maior quantidade de óvulos essa mulher tem. E junto com esse, a gente também pode fazer uma outra coisa, que é uma ultrassonografia, olhando os ovários e fazendo a contagem dos folículos antrais. Também, dependendo dessa contagem de folículos antrais, a gente vai ter uma ideia se essa mulher tem a reserva de óvulos compatível com a sua idade, se ela é melhor do que seria o esperado para a sua idade, ou ainda se ela é pior do que seria esperado para a idade. E aí a gente tem que focar em todos os casos, eu diria. Porque uma das coisas também que eu acho que é bem importante a gente deixar, a gente frisar bastante, aproveitar que a gente tem, né, essa oportunidade, é o seguinte: muitas vezes as pacientes jovens, elas se baseiam muito nisso, e os próprios médicos às vezes, a paciente é jovem, tem uma boa reserva ovariana, né? Não, vai deixando, não tem problema, fica bem, né? Fica de boa, digamos, não te incomoda com isso. Então, tanto para o congelamento, para a preservação da fertilidade, mas eu diria também para aqueles, aproveitando o gancho, aqueles casais que estão tentando engravidar. Porque às vezes a gente vê o seguinte: um casal que está tentando engravidar e a mulher é jovem, ela está tentando há um ano, aí nada aconteceu, ela começa a ficar assim, diz, pai, eu acho que eu tenho que procurar alguma coisa. E daqui a pouco os outros dizem assim, imagina, não, espera mais um pouco, tu é muito jovem, vai acontecer, tempo, né? É questão de tempo, esquece, né? E aí a mulher jovem, por ser jovem, ela vai deixando 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E aí ela vai deixando de ser jovem junto com isso, né? Então, eu acho que isso serve também para o congelamento. Por quê? Porque algumas vezes a gente faz toda essa avaliação, a gente chega à conclusão, olha, tá tudo ótimo, a tua reserva é compatível com a tua idade, tu tem uma boa reserva ovariana, e aí a pessoa fica naquela, bom, então se tá tudo ótimo, eu não preciso congelar, eu acho que eu vou deixar para mais adiante. Mas talvez o pensamento fosse ao contrário. Se está tudo ótimo, talvez seja agora o momento de congelar. Aproveita que nós vamos estimular o ovário e vamos conseguir congelar 20 óvulos. E com isso eu vou ter uma ótima chance de gravidez, né? Do que daqui a pouco esperar, não, então está tudo ótimo agora, então daqui 1 ano, daqui 2 anos, aí a pessoa volta 3 anos depois, porque hoje em dia todo mundo sabe, né, o tempo passa voando, quando a gente se dá conta, já passou mais 1 ano, já passou mais 2, e aí a pessoa às vezes volta 3 anos depois, doutora, mas já faz tudo isso? E já faz tudo isso, e aí a gente vai fazer tudo de novo, e a reserva já baixou. Isso é bastante interessante por 2 fatores, né, Leonora? Acho que a Leonora falou muito claro e foi muito feliz no comentário dela, dizendo o seguinte, espera um pouquinho, gente. A reserva ovariana, a mulher nunca sabe se está boa ou não, é só exame que vai mostrar. Tem um exame, que é a contagem de folículo antral, e tem um exame chamado hormônio antimileriano. Aquela pessoa de 32, 33, daqui a pouco ela diz, estou pensando em congelar, será que vale a pena ou não vale a pena? Primeira coisa, olha o hormônio antimileriano, porque daqui a pouco tem uma reserva que já está baixando e a gente está cansado de ver semanalmente mulheres com o hormônio antimileriano abaixo do esperado e que a gente pensa, não, mas como? Como? O que está acontecendo? Por que isso? E aí a gente vai entender que se elas deixassem mais tempo para engravidar ia ser muito mais difícil, ou mulheres de 36, 37 que chegam, não, eu estou tentando engravidar, quero ver se está tudo bem, eu pratico esporte, se eu sou magra, me alimento bem, não tenho uma vida sedentária, a vida está super bem, não fumo, não faço nada de errado, e vai lá e o hormônio antimileriano está baixo. Eu disse, mas como? Pois é, ele é o reflexo do teu ovário. Esse é o reflexo, e aí está ali a causa, e daqui a pouquinho ela perde toda a reserva, e daqui a pouco não consegue engravidar por causa da reserva ovariana. Então, isso é um ponto importante. Não é porque hoje tu tens uma reserva boa, daqui a 2, 3 anos tu vai ter uma reserva boa. Não quer dizer absolutamente nada isso. Pode mudar e vai baixar com o passar do tempo. Até porque o pico de fertilidade de uma mulher é 26 anos. Ao redor dos 26 anos e a partir daí vai cair. A partir dos 35 cai de maneira importante. 37 nem se fala. Isto não quer dizer, né, Leonora,
que uma mulher de 40 anos, que daqui a um pouquinho estava casada, não estava querendo ter filhos, daqui a pouco ela disse, sabe uma coisa? Eu não tenho meu príncipe encantado, ou estava casada, e agora ela se separou, não teve filhos antes, e agora ela diz, eu quero ter. Como nós temos mais de um casal que chega lá na clínica, olha, eu não tenho mais marido, eu tinha antes, nós não queríamos filhos, e agora eu quero. Tchê, vale a pena congelar ou não? A resposta é óbvio que vale. O ideal teria sido feito antes. Teria sido congelado antes, teria mais óvulos de melhor qualidade. Mas nunca é tarde. Se tiver óvulos e não for o momento, ela está preservando algo que talvez ela vá usar no futuro. Essa é a grande verdade, correto, Leonora? Claro, com certeza, né? A história de vida de cada um, só cada um sabe. Exatamente. Né? É aquela história. Então, eu acho que a parte mais importante, claro, é a gente trazer essa reflexão para quem é jovem, conseguir começar a pensar logo no seu futuro reprodutivo, né? Mas também esse alento de que, uma vez que a mulher passou dos 35 anos, por exemplo, seja qual a idade for, né? Enquanto ela ainda tiver óvulos, enquanto ela ainda estiver fértil, a gente tem sim como fazer o congelamento, né, desses óvulos. Então, isso é importante. Uma coisa interessante é a questão, assim, de que muitas vezes se pensa, bom, quantos óvulos eu precisaria ter para ter uma boa chance de gravidez no futuro, né? E é por isso a idade vem tão ao encontro do que a gente está falando, porque a gente sabe que quanto mais jovem a mulher for, também menos óvulos ela vai precisar ter congelados para ter um neném em casa lá quando ela quiser no futuro utilizar esses óvulos, né? E quanto mais jovem, mais fácil a gente ter mais óvulos. E quanto mais idade, mais a gente vai ter que, muitas vezes, fazer 2 ou 3 estímulos ovarianos para conseguir coletar e ir juntando, digamos, para cada estímulo, eu junto alguns lá, óvulos, e, né, para ter o meu número total ideal. A grande verdade é que com o passar da idade, a qualidade do óvulo vai caindo. Se cai a qualidade do óvulo, cai a qualidade de formação, a probabilidade de formar um embrião de boa qualidade. E isso, com certeza, vai impactar nas taxas de gravidez. Então, quanto mais espera para congelar, maior a necessidade de fazer mais do que um estímulo ovariano, ou seja, mais de um ciclo de tratamento para retirar os óvulos, para que tenhamos, então, um número melhor, de boa qualidade, para a gente aumentar a chance, então, de que quando for necessário utilizar esse material, se tenha utilização e que se traga um bom resultado, que é um bebê em casa. Mas, Leonora, uma pergunta que eu acho muito importante. Como é que faz essa preservação? Né? Muitas mulheres pensam, é só lá e coleta o óvulo, tem que tomar remédio, tem que usar alguma coisa. Como é que funciona isso aí? Isso é interessante, porque às vezes, claro, algumas pessoas chegam e pensam assim, então eu venho no meu período fértil aqui, e aí, né, vamos coletar os óvulos no meu período fértil, né, e é isso. Mas não, na verdade, sim, existe um processo. Todo o processo, da hora em que ela começa a medicação até a hora da coleta desses óvulos, leva em torno de uns 12 a 14 dias, tá? Mais ou menos isso. Então, por isso que eu falei, é um processo rápido que, em geral, quando a mulher começa, ela não se dá... Ela diz assim, meu Deus, já passou, porque é uma semana e meia, no máximo 2 semanas, está tudo feito, né? Então, eu sempre falo assim, a questão da decisão da pessoa leva muito mais tempo do que o processo em si. E algumas vezes as pessoas até deixam de decidir mais rápido porque pensam que o processo vai levar meses também, né? Então, assim como tem aquelas que chegam e pensam, não, eu vou chegar aqui e já vou fazer a coleta, tem outras pessoas que acham que vão levar meses para conseguir coletar. Mas, afinal, como é que funciona, né? Existem vários protocolos, né? Mas, em geral, o que a gente faz? Quando a mulher menstrua, no 2º dia da menstruação, ela vai começar algumas medicações. Em geral, a medicação utilizada ela é injetável e ela é subcutânea, que significa o quê? É que nem aquela injeção do diabético, tá? Que o diabético tem que aplicar. Então, a própria mulher consegue fazer essa medicação em casa, ela não precisa ficar indo em algum lugar para fazer, né? E, claro, ela aprende a fazer a medicação sempre na clínica e tudo mais. Mas, afinal, menstruou, no 2º dia começa a medicação e vai fazer uma ecografia a cada 4 dias, mais ou menos. Nessas ecografias, o que a gente vê? O tamanho do ovário, como é que está respondendo, quantos folículos a gente tem, que são aqueles que vão ter os óvulos, né? E aí, vamos vendo o tamanho desses folículos. Quando ela está pronta para ovular, que é mais ou menos ali em torno de 10, 12 dias,
nós vamos disparar a ovulação com uma outra medicação e aí vamos fazer a coleta desses óvulos. Para a coleta dos óvulos, o que a gente faz? A gente utiliza uma ecografia transvaginal, a paciente faz uma anestesia, uma sedação, ela dorme, leva em torno de 15, 20 minutos, ela já vai acordar, e aí é feito tudo por ecografia transvaginal. Então não tem nenhum corte na barriga, nada, né, a mais que ela precise fazer. Uma vez que ela fez a coleta desses óvulos, ela vai parar toda a medicação que ela está usando e parando toda a medicação, 3 a 7 dias depois, vem uma menstruação. E aí pronto, ela está pronta para, né, para fazer o que ela quiser fazer. Tá? Ou seja, então é um tratamento, um estímulo semelhante à fertilização, só com uma diferença. Na fertilização, tu coleta óvulos e tu fertiliza o óvulo com espermatozoide. No congelamento, ao invés de fertilizar, tu pegas aquele óvulo e tu congelas, é isso? Isso, exatamente, isso aí, né? E uma outra coisa interessante é a questão de que, por exemplo, se é uma mulher que vai fazer um tratamento de quimioterapia, ela fez essa coleta, no dia seguinte ela já pode começar a quimioterapia. Ótimo. Se é uma mulher que está congelando só porque ela não quer ter filhos naquele momento, inclusive até ela estava com um DIU, por exemplo, né? Está com o Mirena. Ela tem que tirar o DIU para fazer o tratamento? Não. Ela pode manter o seu DIU, ela faz o tratamento, terminou o tratamento, ela continua, né, com a sua contracepção, digamos, né? É uma mulher que está tomando anticoncepcional via oral. Ela para, daí sim, mas no dia seguinte que ela fez a coleta dos óvulos, ela volta com o seu anticoncepcional, vida que segue, vida normal a partir dali. Ou seja, ela tem que estar se cuidando por alguns meses, mesmo tomando anticoncepcional, ou seja, fez a captação de óvulos, voltou a usar o anticoncepcional, ela deve pensar em se cuidar logo depois da utilização do anticoncepcional, ou seja, ela pode engravidar 1, 2 meses depois, ou utilizando o anticoncepcional ela vai para frente e a chance de ter alguma gravidez não desejada nesse período, ela acaba sendo grande ou muito pequena? Não, pequena. Quando ela volta com o anticoncepcional, ela volta com toda a proteção que ela tem. Ou seja, é um procedimento muito seguro e evita, se você está usando anticoncepcional ou se você está usando Mirena, evita com que você logo depois tenha uma gravidez não desejada naquele momento. Isso é uma coisa importante, porque muita gente pensa, não, pelo amor de Deus, agora vai bagunçar todo o meu ciclo variando, vai dar todo o ciclo menstrual, vai dar todo um problema. Não, não vai dar problema, você vai continuar usando, se está com Mirena, está garantido, se não está com Mirena, vai voltar a usar o anticoncepcional e não vai ter problema. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, tanto Mirena quanto o DIU de cobre, claro. Cobre prata também, qualquer um desses. O que sim tem que cuidar, né? Porque, por exemplo, se a mulher fizer a coleta dos óvulos e a seguir não iniciar o anticoncepcional e for esperar a menstruação para daí iniciar o anticoncepcional, aí neste período ela poderia engravidar. Então, ela teria que se cuidar com algum outro método neste período, até vir a menstruação, tá? Mas fora isso, usando o seu método normal, não vai ter esse perigo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tá? Se a mulher ela é jovem, tem um AMH bom, ou seja, uma reserva ovariana boa, ela tem indicação de congelamento de óvulos. Muito bem. Mas se ela tiver, por exemplo, um AMH já mais baixo, uma reserva ovariana mais baixa, ela também tem indicação, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Ela só tem uma grande contraindicação, é não ter mais óvulos. Se ela não tem mais óvulos, não adianta. Por que eu falo isso? Porque às vezes vem casais no consultório com AMH extremamente alterado, ou seja, praticamente, para não dizer, estando na menopausa e dizendo, eu quero preservar minha fertilidade agora porque eu tenho medo. Não adianta. Se já não tem mais óvulo, não adianta. Não existe o como nós fazermos aumentar, nós não inventamos a produção de óvulos, não existe o que fazer. Ela tem que ter uma reserva ovariana. Ou seja, é importante saber que se a pessoa já está na menopausa, não adianta o que fazer, porque não vai crescer óvulos. A gente não consegue fazer, a gente não é mágico. A gente tenta estimular se existe uma reserva, se tem medicamento para estimular. Mas se não tiver reserva, né, Leonora? Não adianta o que fazer. Exatamente, né? Então, essa é a parte fundamental mesmo, né? E aí, de novo, chamando a atenção para aquelas mulheres que muitas vezes começam a usar anticoncepcional super cedo, né? Menstruam e por causa de cólicas, de outras coisas, já começam a utilizar anticoncepcional, às vezes usam a vida inteira, né? E aí vão parar com o anticoncepcional lá com 35, 36 anos, e aí não menstruam mais e tem uma falência ovariana prematura, né? Uma menopausa precoce, alguma coisa assim. E isso não é tão infrequente, a gente vê no consultório, pessoal. Sim, por isso que a gente está comentando, né? Esses casos que a gente volta
que eu acabo perguntando para a Leonor, mas são casos que a gente vê no consultório, por isso que eu pergunto para ela, são coisas que acontecem na vida real. Não é invenção, acontece. A gente está cansado de ver mulheres que dizem, bom, agora eu vou parar, mesmo com 36, 37 anos, agora eu vou parar o contraceptivo. Não quero mais usar anticoncepcional porque eu quero engravidar. E aí começa a alterar a menstruação. Tudo bem, 1, 2, 3 meses no começo pode dar uma regularidade. Mas é sempre ficar 6 meses... Não, alguma coisa é errada. Tem que procurar alguém para ver. E muitas vezes está entrando na menopausa, por incrível que pareça. Ou seja, entrar na menopausa não quer dizer uma mulher de 45, pode entrar muito antes disso. E se ela está tomando anticoncepcional, ela não sabe nada disso. E aí ela só vai se dar conta do que está acontecendo quando ela para e tenta engravidar. E aí muitas vezes já é tarde, né? E o anticoncepcional, principalmente aqueles em que a pessoa vai fazendo a pausa, né? Então tomam 21 dias, 24 para, e quando para menstrua, ele dá a falsa sensação de que tu tá menstruando normalmente. Então é bem comum as pacientes chegarem para nós e dizer, doutora, mas a minha menstruação é sempre certinha, mas ela é certinha no uso do anticoncepcional, o que não significa nada na questão da fertilidade. A gente precisa que ela seja certinha sem o uso de nenhuma medicação, sem o uso do anticoncepcional, né? Então isso é muito, muito importante mesmo. E aí, de novo, vem aquela coisa, qual é o alerta aqui? É que, bom, se você faz isso, já começou cedo, por uma série de razões, né? E você chegou nos 30 anos e não pensa em parar nos próximos 4 anos o anticoncepcional para engravidar, com 30 anos já teria que fazer um exame de reserva ovariana, ter uma ideia de como é que está essa reserva. E falando nessa questão de quando é que seria o ideal para engravidar, os meus alunos ficam loucos sempre quando eu falo isso, né? Principalmente as alunas de medicina, porque todas elas pretendem engravidar bem depois, né? E aí, o que seria o ideal? O ideal, só fisiologicamente, sem pensar em mais nada, seria que toda mulher engravidasse entre 20 e 29 anos. Entre 20 e 29 seria o ideal para todo mundo. Agora, vamos pensar, né? Quantas que realmente conseguem engravidar e tem tudo alinhado na sua vida nesse momento. Eu me lembro muito bem de um casal que nos procurou, Leonora, que ela morava na Austrália e ela tinha ido lá no médico, um cara extremamente famoso, professor de todos nós. E ele alertou para ela tinha 34 anos e disse para ela, tu estás velha para engravidar. Ela se apavorou e veio falar conosco. Ela tinha um MH mais baixo e a mensagem para casa que ele falou, e ele está correto, é que aqui no Brasil, tu dizer para uma pessoa que tem 34 anos que ela está velha parece uma coisa muito agressiva, mas não deixa de ser verdade. Se ela está querendo ter 1 filho, 3 filhos, melhor dizendo, o primeiro tem que ser até os 29. Se ela quer 2, o segundo, ou o primeiro tem que ser até os 34. E se ela quiser ter 3, no máximo até o terceiro, a 37 ela vai ter o terceiro. Então essa é a grande verdade. Após os 29 anos, ela começa a perder chance. Essa é a grande verdade. Só que a gente não está acostumado a ver isso. Por quê? Porque cada vez mais aqui no Brasil, tu vai trabalhar e só depois tu vai pensar no futuro reprodutivo. Até, afinal de contas, se com planejamento está difícil, imagina sem planejamento, que é o que passa na cabeça de todo mundo. Mas planejar a fertilidade é muito importante. Essa é a grande coisa do congelamento de ovos. Tu guardas ele e talvez lá no futuro tu vai utilizar, mas tu tem uma reserva, tu tem aquela reserva guardadinha. Ou seja, se precisar, tu pega e utiliza. Essa é a grande verdade. Mas chega de falar de óvulo, eu quero falar de espermatozoide. Quero falar mais uma coisa ainda, já vou te fazer umas perguntas do espermatozoide também. Mas mais uma coisa agora, só puxando é a questão do segundo filho, que nem tu falaste, né? Então também tem, às vezes, aquelas mulheres que é interessante guardar os óvulos, congelar os óvulos, elas vão acabar engravidando naturalmente, tendo seu primeiro filho naturalmente, sem precisar utilizar os óvulos congelados, mas daqui a pouco tem o seu primeiro filho lá com 36, 37 anos. Aí vai esperar um pouquinho, ele vai chegar lá nos 2, 3 aninhos, e aí, se ela teve o primeiro com 36, 37 e vai esperar 2, 3 anos para engravidar do segundo, daqui a pouco ela vai ter uma dificuldade no segundo. Daqui a pouco ela vai querer usar o óvulo que ela congelou quando tinha 34, 32 anos para ter o seu segundo, ao invés de tentar um óvulo de 40 anos, por exemplo. Né? Então, tudo isso são coisas que, né? Mas muito só bem. O congelamento de óvulos traz tranquilidade. Essa é a mensagem para casa, é tranquilidade que ele dá. Isso aí. Claro que, gente, agora só para finalizar, então, antes de entrar na parte do espermatozoide, né? Nada é garantido, tá? No ser humano, a gente tem que lembrar, e eu sempre falo,
Não existe 0% nem 100% no ser humano. Para nada, gente, para nada. Então, não adianta a gente pensar assim, então tá, se eu congelei os meus óvulos, é garantido que lá no futuro eu vou ter um nenê, né? Se eu descongelar esses óvulos e fizer um tratamento, tá? Infelizmente, não é garantido, tá? Mas existem vários estudos, e um dos estudos mostra o seguinte, que para a gente ter 70% de chance de ter um neném em casa, quando quiser utilizar esses óvulos, eu teria, se eu congelar até os 34 anos, eu teria que ter em torno de uns 14 óvulos congelados, tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia geral aí do que precisaria nessa questão do congelamento, tá? Mas muito bem. Chega de óvulo, então, Fábio, doutor Fábio, né? Bom, falamos agora bastante de congelamento de óvulo e tudo mais, e eu queria saber o seguinte, se no congelamento dos espermatozoides, né, também demanda tudo isso, precisa fazer medicação, precisa fazer... Como é que funciona a questão do congelamento de espermatozoides, né? Lá em casa, a Leonora reclama que tem que sair, ela tem que se arrumar, fazer o cabelo, se arrumar toda, ficar bonita e tal, e o homem é simplesmente botar uma camisa, botar uma gravata, um terno, às vezes pode ser o mesmo terno. Tomar banho, né? Trocar a roupa, em 5 minutos o homem está pronto. A mulher demora no mínimo 1 hora para se arrumar. Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho como pedir para a mulher, vai lá e coleta os óvulos, que eu vou pegar e vou ver como é que está a qualidade e vou congelar se vale a pena ou não. Tem que fazer todo um estímulo, tem que aumentar o número de óvulos. Isso a Leonora explicou muito bem. Para o homem é muito mais tranquilo. É simplesmente coletar o sêmen via masturbação. Ou então, se ele não tem espermatozoides, e aí é uma outra situação, ele vai fazer uma vasectomia, uma reversão de vasectomia, ou então ele vai fazer uma vasectomia, que depois a gente vai falar também, congela sêmen antes, mas se ele vai fazer uma reversão de vasectomia, daqui um pouquinho ele não quer reverter, ou então não vai dar certo, quer fazer uma fertilização porque ele não quer reverter, ele fez uma vasectomia, ele pode funcionar e congelar. Ou então ele vai fazer uma reversão, no momento da reversão, já congela o material. Então são situações diferentes. Mas via de regra é masturbação, coletar o sêmen e deixar guardado. O que eu sempre solicito é mais de uma coleta para ter uma amostra maior, uma quantidade maior de espermatozoides, para que ele possa então fazer mais de um tratamento, se necessário, de reprodução assistida. Então, na verdade, isso que eu ia te perguntar, não é uma vez só que ele vai lá fazer a coleta, ele vai lá e faz 2, 3 vezes essa coleta. O importante, Leonora, é que ele tem um número bom para fazer vários tratamentos, tá? Então, qual é o nosso grande objetivo? Qual é o nosso goal? É ter vários tratamentos de reprodução, caso necessário. Se numa coleta ele tiver 30 palhetas, ou seja, 30 tentativas ele não precisa coletar mais, ele não vai fazer mais do que 30 tratamentos. Mas se na primeira coleta já é um pouco ruim, ou então ela não é boa, e aí ele vai coletar de novo, continua não tão boa, ele está sem 4, 5 palhetas, vai fazer a terceira, que geralmente nós temos um protocolo de 3 coletas, até 3 coletas, mas continua não estando bom, vai coletar mais, porque eu preciso ter material, o meu objetivo das coletas é ter material para um tratamento se for necessário, esse é o grande objetivo, não é quantidade de coletas. Se na primeira coleta tiver um monte de material, talvez não precise mais. Né? Que é o que acontece, por exemplo, num paciente que vai fazer uma reversão de vasectomia e ele diz, bom, daqui a pouco eu também quero congelar espermatozoides, que nem a gente teve há 15 dias atrás. Aspira, congela e deixa guardado. Pronto, mas é uma coleta num transoperatório. Sim. Ponto. Então, eu ia te perguntar bem isso. Por que alguém congelaria espermatozoides? Excelente pergunta. O homem, em primeiro lugar, ele também envelhece. Não que nem a mulher. A qualidade do sêmen do homem depois dos 45 e principalmente depois dos 50 anos, ela pode ficar alterada. Tanto é que existem estudos mostrando que existem alterações genéticas nesses espermatozoides muito semelhantes à chance de ter uma alteração genética semelhante a uma mulher com mais de 40 anos ter um filho sindrômico. Essa é a grande verdade. Além disso, pode aumentar a incidência de autismo, pode aumentar a incidência de esquizofrenia, quando o homem, isso nos filhos, quando o homem tem mais de 50 anos de idade. Mas, via de regra, o homem não pensa nisso, ele não está pensando nisso para congelar o sêmen. Ele pensa no congelamento em algumas situações. Primeira situação, e muito semelhante ao que a Leonora falou antes, o paciente está com câncer. Independente do tipo de lesão tumoral, se é testículo, se é um linfoma, se é uma leucemia, se é um câncer de língua, de pulmão, de próstata, ele pode piorar, sim,
a qualidade seminal se for fazer uma quimioterapia. Então, o ideal é congelar antes de uma quimio ou uma radioterapia, sem dúvida nenhuma. Deixa congelado e, de maneira muito semelhante ao da Leonora, não tem perda. Aqui é até mais fácil, porque ele não tem que estar fazendo estímulo para produzir espermatozoides. Ele tem o espermatozoide, eu tenho que aspirar esse espermatozoide e deixar guardado. Eu preciso que ele colete e deixar guardado. Essa é a grande verdade. Então, uma das indicações que a gente mais vê no laboratório é pré-tratamento de quimioterapia ou radioterapia, independente do tipo de tumor. Tem um dado muito interessante, foi publicado nos Estados Unidos, que aproximadamente 77% dos pacientes que congelam o sêmen, eles congelam porque eles chegam a falar para o seu médico quimioterapeuta sobre o congelamento de sêmen. Ou seja, é importante que as pessoas saibam que é um tratamento factível, que funciona muito bem e dá tranquilidade para ele que, caso ele queira utilizar no futuro esse material, teoricamente, não terá problemas de a criança ter problemas de câncer. Isso é importante que saibam. Eu estou com tumor, vou congelar meu sêmen. Meu Deus, será que se eu utilizar aquele material, meu filho vai ter câncer também? Não, absolutamente não. Isso é importante saber. Não tem absolutamente nada. É uma qualidade do sêmen nesse paciente quando utilizado para algum tratamento antes de quimioterapia, ou seja, congelei, descongelo e faço um tratamento de reprodução assistida, a taxa de gravidez é semelhante a um homem que não teve nenhum tratamento, ou seja, ou nenhum tipo de tumor. Essa é a grande verdade, ele preserva capacidade fértil. Segundo ponto, que é extremamente importante falar, é aquele homem que, bom, Fábio, eu congelei meu sêmen. Será que eu utilizo esse sêmen congelado ou eu utilizo o sêmen depois do tratamento de quimioterapia? Depois do tratamento de quimioterapia ou radioterapia, nós temos que esperar no mínimo 1 ano, o ideal até 2 anos, para vermos, em primeiro lugar, se voltou a produção de espermatozoides, porque a quimioterapia e a radioterapia podem parar a produção de espermatozoides, e segundo, a qualidade desses espermatozoides. Existem alguns estudos mostrando que o ideal é utilizar o material de antes do tratamento de quimioterapia, aquele material que foi congelado, do que depois até tentar engravidar em casa. Mas ainda são dados preliminares, nós temos nenhum dado, tanto a Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva e Embriologia, quanto a Americana de Medicina Reprodutiva, não confirmam esses dados, mas mostram que existe uma tendência a gente cada vez mais pensar nisso. Existe uma segunda grande indicação, Leonora, que é aquele homem que vai fazer uma vasectomia. Olha, eu não quero mais filhos. Espera um pouquinho. Hoje em dia, no Brasil, a incidência ou a prevalência, melhor dizendo, de divórcio é de mais de 50%. Essa é a grande verdade. Aí daqui a pouco ele casa, novamente, ele se separa, casa novamente, e aí ele conhece uma menina mais jovem que quer ter filhos e ela nunca teve filhos. Ele vai ter que fazer algum tratamento. Ou ele pode fazer uma reversão de vasectomia, que é o que dá a melhor relação custo-benefício comparado à fertilização, desde que a mulher esteja normal, não tenha nenhuma alteração, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, muitas vezes ele não quer ser submetido a uma reversão de vasectomia, que é uma cirurgia que demanda tempo, demanda trabalho para ele. Ele quer fazer uma fertilização. Se ele já congelou, está guardado aqueles espermatozoides. Deixa ele tranquilo. Evita com que ele fique pensando, meu Deus, e se acontece alguma coisa? Está guardadinho lá. Essa é a grande verdade. O congelamento de sêmen no paciente que vai fazer a vasectomia é fantástico, porque a vida muda. Pode acontecer a morte dos filhos, pode acontecer tanta coisa. E a incidência no Brasil hoje, ou a prevalência no Brasil hoje de pacientes que fazem vasectomia, chega a mais ou menos 2 a 6% daqueles que fazem vasectomia vão querer reverter. Algo muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Ou seja, cada vez mais os homens fazem vasectomia e cada vez mais eles pensam em ter filhos. Por quê? Porque casam de novo. A esposa muitas vezes não tem filhos. Às vezes ficam viúvos. Às vezes ficam viúvos, né? Então são situações importantes, né? São situações importantes que o casal, que aquele homem tem que pensar, né, na hora que ele vai fazer uma vasectomia, que teoricamente é uma terapia que vai deixar ele infértil naquele momento, a não ser que ele reverta, ou a não ser que ele faça uma fertilização. E a terceira situação, Leonora, que eu não gosto de deixar de falar, é que a gente vive hoje um período na vida dos homens
cada vez mais eles usam esteroide anabolizante. Isso é algo que tomou conta das academias, os homens estão usando muita quantidade de testosterona. E o que acontece? Qual é um dos efeitos colaterais do uso de testosterona? É infertilidade. Muitos homens que usam testosterona inadvertidamente, não estou falando nem da reposição hormonal, ou seja, aquele homem que precisa repor hormônio porque ele tem baixa produção hormonal. Porque mesmo ele pode fazer, se ele utilizar a testosterona, pode não ter espermatozoides sendo produzidos no futuro. Mas eu estou dizendo aquele camarada que usa altas quantidades para performance, ou então para fins esportivos, ou então para estética, algo que dentro da medicina nós não utilizamos, mas ele vai lá procurar com o seu nutricionista, ou então com outro profissional, que muitas vezes se acha capacitado para ajudar, e ele começa a usar testosterona em altas quantidades, ou outro esteroide anabolizante. Ele pode muitas vezes ficar infértil. E não se sabe quem é que vai ficar infértil ou não. A gente sabe que quanto maior o tempo de utilização de testosterona ou esteroide anabolizante, pior é. Nós sabemos que a quantidade de medicamento também vai afetar negativamente. Quanto maior a quantidade, ou seja, com as doses, em vez de ser a cada 15 dias, fazer a cada 2, 3 dias, pior vai ser. E principalmente se a qualidade do sêmen já não é boa antes. Então, muitas vezes esses homens nem fizeram espermograma para ter uma ideia de como é que é antes da fertilidade. E nós termos certeza, como algumas pessoas preconizam, olha, utiliza testosterona, depois a gente faz aquilo que a gente chama de TPC, terapia pós-ciclo. Utiliza depois algumas substâncias que com certeza vai melhorar? Nem sempre vai melhorar. Então, nem sempre é reversível isso, uma vez que 90%, Leonora, dos pacientes em até 2 anos é reversível, mas 10% não. E pode ser com qualquer um. Sim. Pessoal, isso é algo extremamente grave. Então, se porventura tu quiseres, apesar de tudo se fala do esteroide anabolizante, tu quiseres utilizar, congele o sêmen antes de iniciar a utilizar. Porque depois que começou a utilização, talvez tu não tenhas mais produção de espermatozoides. E olha como é interessante, Leonor, isso me lembra de um caso lá na clínica, que ele era um paciente que tinha vários filhos, ele fez uma vasectomia, e ele disse, Fábio, eu quero fazer uma fertilização, essa minha esposa aqui, eu me separei pela 3ª vez, e eu quero ter filhos com ela. Ótimo, muito bom, pedi os exames, estava tudo bem, ele tinha vasectomia, e eu perguntei para ele, fulano de tal, tu tomas algum medicamento, tu usas alguma coisa? Não utilizo nada, absolutamente nada, tá tudo bem comigo, não utilizo nada, beleza. No dia do procedimento de punção, porque ele queria fazer uma fertilização, a esposa tinha uma alteração tubar, ele queria fazer uma fertilização, fui puncionar, não encontrei espermatozoides. Puncionei o outro testículo, não encontrei. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com esse camarada? Acabou o procedimento, eu fui conversar com eles. Olha, eu não encontrei espermatozoides, eu não estou entendendo, porque o teu volume testicular é um volume bom, teus exames estão bem, mas eu nunca tive uma amostra de sêmen, mas tu tens vários filhos de relação sexual com mais de uma parceira, então alguma coisa está errada. Tu usa algum medicamento? Tu me disseste que não usava nada, mas eu estou tentando entender o que houve. Não, eu não uso nada. Aí, de repente, ele olhou para mim e disse, não, mas tem uma coisa que eu tenho feito, sabe, doutor Paulo? Eu uso essas testosterona para me sentir um pouquinho melhor e tal. Isso aí não dá nenhum problema. Está lá o problema dele. Ele usou testosterona e por isso eu não encontrei espermatozoides. Então, pessoal, isso realmente é deletério. E ele não usava uma alta dose. Ele estava repondo testosterona. Tanto é que ele nem considerava o remédio. Ele dizia, não, eu só estou repondo porque eu quero continuar me sentindo um pouco melhor. Eu estava com uma testosterona baixa, estava repondo só para me sentir como se não tivesse nenhum problema. Essa é a grande verdade. Ele não estava com altas concentrações de testosterona. Estava usando aquilo que a gente repõe. Para ele aquilo ali nem era uma medicação, não era nada diferente. Exatamente, né? Ele para ele fazendo não era uma coisa fisiológica, digamos. Exatamente, uma coisa para voltar à natureza dele. E olha só o impacto que deu. Ou seja, se você quer utilizar esses hormônios, e não cabe a mim questionar, você é grandinho, você sabe o que você quer fazer da vida. Bom, saiba apenas que você pode ficar infértil. E depois, lá no futuro, quando tu quiser engravidar, talvez a gente não consiga fazer nada. Muitas vezes a gente consegue manipular, mudar essa história toda, dando medicamentos, muitas vezes até procedimentos cirúrgicos para captar espermatozoides. Semana passada ainda mesmo, eu tive um paciente que a gente tratou com altas doses de medicamentos e, graças a Deus, a gente tem uma boa qualidade seminal no espermograma desse paciente depois de 4 meses de tratamento.
Mas não é assim, a história não é feliz em todos eles. Então é importante saber, quer congelar? Quer fazer uso de testosterona? Congela, ponto. O que tu faz Então, na tua vida, cabe a ti, mas o congela. ideal é congelar antes, aí utiliza a testosterona e aí Quer depois utilizar? que parar, Depois caso não tenha nada, tá guardadinho. tá guardado, mas aí eu te pergunto o seguinte, aí usa o que está guardado ou tenta estimular de novo o testículo a produzir novamente depois? Eu sou de uma opinião, né, Leonora? Na hora Uhum. que tu paras de usar testosterona, deixa o camarada ter uma volta da função testicular normal. Não só para espermatozoide, como o próprio hormônio dele, né? Deixa ele tentar ter a fisiologia dele recuperada, né? Então é importante sim, não é necessário nesse caso, ao contrário da quimioterapia, que talvez alguns estudos incitam a ideia que talvez tenha que utilizar, mas nesse caso não. Nesse caso não é tão necessário isso. E mais uma pergunta, quanto tempo pode ficar congelado o espermatozoide? Uma excelente pergunta. A criança nascida com mais idade de utilização do espermatozoide congelado é 18 anos, ou seja, congelou e 18 anos depois foi utilizado o material para um tratamento de fertilização in vitro. Isso é fantástico. Porque quem entende de criobiologia entende que o problema do congelamento, como qualquer óvulo, mesma coisa, são as curvas de congelamento e descongelamento. Ou seja, não é o período que fica lá, porque para isso se utiliza meios de cultivo, tanto para o óvulo quanto para o espermatozoide. E esse meio de cultivo, meio que ele produz uma redoma ao redor do espermatozoide e do óvulo, fazendo com que fique aquilo ali seguro de alterações com o passar do tempo, ou seja, fica mantidas as propriedades físicas e bioquímicas desses gametas. E isso é fantástico, ou seja, tu deixa guardado, preservado. Na hora que tu descongela, vai ter uma perda? Terá uma perda sim. Mas a gente não pode esquecer que espermatozoides são milhões congelados. Tu perdendo alguns milhões, se tu tiveres vários milhões, não vai causar nenhum impacto numa taxa de gravidez. Essa é a grande verdade, ou seja, não tem período de tempo que ele vai estragar, digamos assim, ou seja, não vai funcionar mais. Não tem um tempo limite. Não tem um tempo limite. Isso é bárbaro, isso é fantástico, né? Isso. No óvulo a mesma coisa, né? Em princípio não tem um tempo limite e existem alguns estudos com embriões que mostram o seguinte, que se a gente congela hoje e descongela amanhã, ou congela hoje e descongela daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui 5 anos, é exatamente a mesma taxa de sobrevivência deles, né? Mostrando isso que tu acabaste de dizer, que o perigo que tem é na hora que tu congela e descongela, mas não é do tempo que ele vai ficar dentro do nitrogênio líquido, né? Então, isso aí. Muito bem. Bom, pessoal, a gente tentou falar algumas coisas que eu acho muito importante, eu tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa sobre o congelamento de óvulos, congelamento de espermatozoides, mas a mensagem para casa que nós queremos deixar, né, Leonora, em primeiro lugar, se você não tem filhos hoje e no futuro você pretende, e mesmo se você não pretende ter filhos hoje, porque talvez no futuro tu te arrependas, o congelamento de óvulo é uma técnica factível que traduz com excelentes resultados e vai te dar a tua tranquilidade. Daqui a pouco tu está no meio da tua vida, tu está pensando em melhorar a tua carreira, ou acadêmica, ou profissional, e não é o momento. Congela, deixa guardado. Talvez no futuro tu vai utilizar. E isso é fantástico para que você tenha tranquilidade de crescimento na tua carreira. Quando se fala de espermatozoide, se tu está pensando em usar testosterona, congela ele antes. Deixa congelado, isso evita problema lá no futuro com relação à preservação da fertilidade. Eu não estou falando de outras situações da reposição hormonal inadvertida ou em grandes quantidades. Estou falando apenas da fertilidade. Segundo ponto, vai fazer uma vasectomia. Guarda, deixa guardado. Evita ter problemas lá na frente. É uma terapia que não é muito cara, é barata, eu diria, e que dá bons resultados. Se você precisar utilizar, está lá guardado. Não vale a pena correr riscos, né? E se você tem câncer, essa sim, talvez seja a grande coisa que você tem que fazer antes do tratamento de quimioterapia. Isso sim, porque lá no futuro, talvez tua esposa queira ter filho. E se você fez uma quimioterapia, foi necessário, ou quimio, radioterapia, talvez o teu gameta esteja alterado para sempre. E talvez nem produza gameta.
e talvez tenha que recorrer para outras situações, como o banco de sêmen ou outra situação. Então, congele o sêmen. Não vai afetar nada o tempo para que você possa fazer o tratamento de quimioterapia. Ou seja, congele o quanto antes. Sabe o diagnóstico, vai fazer quimio-radioterapia, congela. Lá no futuro, tu vai estar dando graças a Deus porque tu fizesse esse tratamento. E se tu não quiseres depois, tu engravidares em casa, simplesmente descarta esse material. O descarte de espermatozoides é muito comum. O paciente não quer mais ou engravidou em casa. Eu não vou manter aquele material biológico. Não e tenho o de porquê. óvulo é a mesma coisa. E o de óvulo Acho é que a mesma coisa. dá para falar a mesma coisa que tu está falando para o espermatozoide serve para o óvulo também, né? Então a mensagem para casa é essa. Pensa bem. Se é jovem, mulher, congela óvulo. Se é homem, vai fazer uma vasectomia, congela espermatozoide. Vai usar testosterona, tá a fim de ficar bombado, congela antes. Tá com câncer? Pelo amor de Deus. Congela para que você não tenha efeitos indesejados lá no futuro. Pessoal, e lembrando então, né, contem sempre conosco para trilhar esse caminho com vocês. Lembrem sempre que não precisa ser tão difícil, né? A gente está aqui para tentar desmistificar um pouco tudo isso. Um abração e até a próxima. Um abraço, até a próxima.